a geodiversidade, então, seria um desses conjuntos, né, que compõem o todo do ambiente. Os outros seriam a biodiversidade, os outros conjuntos seriam a biodiversidade e a sociodiversidade, tá? Então, a gente teria três grandes conjuntos aqui, que, unidos, interligados e interagindo, comporiam o ambiente, tá? Tem um gancho aqui para o patrimônio, um pouquinho mais para frente vocês vão ver o porquê tem essa continuação, tá? Então, o que seria, do ponto de vista conceitual, a geodiversidade, né? É um conceito relativamente recente, não que a geodiversidade tenha surgido há pouco tempo, né? Ela sempre existiu, na verdade é um elemento, a gente pode dizer que é o conjunto de elementos mais antigo que existe na Terra, é a própria geodiversidade, né? Minerais, rochas e aí por diante, tá? Mas o conceito em si de geodiversidade, ele começou a ser utilizado, ser discutido, mais ou menos no início da década de 90, né? Quando, principalmente, começou-se a pensar uma integração maior das informações, dos conhecimentos das geociências com outras ciências, né? Então, de modo geral, principalmente a geologia, né, conversava muito com ela mesma, né? Então, a partir da década de 90, com o surgimento as primeiras discussões, né, para a formatação desse conceito de geodiversidade, então aí começou-se a abrir um novo campo, né, uma nova forma de ver esses elementos do ambiente, tá? Inicialmente, um dos primeiros conceitos que tem para a geodiversidade é de Stanley, né, em 2000. Na verdade, em 93 já tem um conceito, né, mas o mais adotado é esse de Stanley de 2000, que seria aqui, a variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos. Aí você vê que tem um caráter bem geológico nesse início, né, que produzem ali, ó, paisagens, rochas, minerais, solos e outros depósitos superficiais formadores do arcabouço que sustenta a vida na Terra. Então, você vê que em 2000, né, já se trabalhava o conceito da seguinte forma: elementos do meio físico que dão suporte para a vida na Terra, tá? Diversos autores passaram a discutir o tema da geodiversidade e o conceito, né, em si. Então, se vocês forem fazer uma revisão bibliográfica, vocês vão ver que existem dezenas de conceitos, tá? Muitos deles mudam muito pouca coisa, tá? Entre um e outro. Mas o cerne, a parte central, né, do conceito, ele vai sempre permanecer, que é aquele foco nos elementos que compõem o meio físico, né, e os processos geradores desses elementos, certo? Então, vamos ver. De uma forma simples, como é que a gente poderia dizer o que é geodiversidade? Se alguém perguntasse para vocês na rua, por exemplo, né, o que é geodiversidade? Vocês poderiam dizer que é a natureza abiótica, né, ou o meio físico em si, e quais elementos que constituem a geodiversidade. Então, tem lá rochas, minerais, solos, água, fósseis e processos que dão origem e que transformam também esses elementos, tá? Todos eles sendo suporte para a vida na Terra, tá? É lógico que existe uma interdependência, né, entre elementos de geodiversidade e elementos da biodiversidade e sociodiversidade, tá? Como eu já falei, né, todos são conectados e interagindo entre eles, tá? Então, nenhum é superior ou mais importante ao outro. Então, por isso que no gráfico, no início, os três conjuntos estão lado a lado, né? Porque nenhum deles pode ter importância maior do que do outro, senão a gente causaria ali um desequilíbrio, né? Nos conceitos e no ambiente em si, tá? Então, aqui tem algumas imagens, né? Minerais, rochas, processos formadores de rocha, paisagem, tá? Alguns elementos aqui geomorfológicos, né? Então, que constituiriam a geodiversidade. Eu trouxe para vocês terem uma noção de como é que está se desenvolvendo o estudo, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Da geodiversidade. Então, eu fiz um resgate temporal aí, né? De número de trabalhos, ou pelo menos número de citações que a gente pode encontrar numa busca rápida no Google, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu entrei na plataforma Google Acadêmico e fiz duas buscas, né? Utilizando, como está escrito aqui, está descrito embaixo, né? Duas palavras-chave, né? Na verdade, a palavra-chave é geodiversidade, né?
ela é em português e ela é em inglês. Então, eu inseri lá geodiversidade em português e depois geodiversity, né, em inglês, e verifiquei o número de respostas, né, que o Google Acadêmico traria para a gente. Então, dá para vocês perceberem, né, que existe uma boa evolução, né. Então, até os anos 2000, em literatura e língua estrangeira haviam 313 citações, né, e agora, nesse último intervalo, já passou para 4.800, mais de 4.800, né? Isso em inglês e em português, dá para perceber que também está avançando bastante. E até de forma meio que exponencial, né? A produção acadêmica em relação ao tema. Isso se reflete também, por exemplo, no número de eventos, né? Então, diversos eventos hoje em dia têm salas, né, espaços específicos para discutir a temática da geodiversidade, o que a gente não via há pouco tempo atrás, tá? Então, antigamente, o que acontecia? Os trabalhos ligados a essa linha eram distribuídos, pulverizados em várias salas temáticas dos eventos, e agora não, né? Agora já existem, dentro de eventos, já existem salas temáticas específicas para discutir geodiversidade. E eu vou mais longe, né? Já existem eventos específicos para tratar do patrimônio da geodiversidade, tá? O geopatrimônio, como a gente chama. Então, a gente tem até um simpósio nacional, simpósio brasileiro, né? Que trata especificamente desse tema. O estudo da geodiversidade, logicamente, até o próprio nome, né? Como ele já diz, geodiversidade tem um geo ali na frente, né? Ele pressupõe que uma carga conceitual, a carga de conhecimentos, que em geral está ligado às geociências, né? Mas é inegável que o contato com outras ciências é bastante enriquecedor, né? Dentre essas ciências, eu citaria a própria ecologia, a biologia, a antropologia, a arqueologia e várias outras, tá? Então, o que é mais rico, né, no campo da geodiversidade, dos estudos de geodiversidade? É justamente essa interdisciplinaridade. Não é mais o geólogo falando com o geólogo, né? Não é mais o geógrafo falando para o geógrafo, né? É cada um falando para todos, né? E com todos. Então, essa interdisciplinaridade é bastante interessante. Para vocês terem, eu trouxe também um pouco de uma relação, né, entre geo e biodiversidade, tá? Para demonstrar essa interdisciplinaridade. Então, você vê, se a gente for pensar nessa relação, eu falei quem é mais importante do que outro, que não existe essa maior importância para um para outro, mas sim a interdependência. Então, eu poderia citar, por exemplo, características, né, de elementos da geodiversidade, como granulometria, no caso dos solos, das rochas, composição mineralógica, capacidade de drenagem do solo, pluviosidade, salinidade, posição topográfica, né, e várias outras características que estão ligadas à geodiversidade, que muitas vezes condicionam, né, o desenvolvimento, nesse caso que eu coloquei aqui um exemplo, de estratos vegetais, né, de formações vegetais, tá? Então, é fato isso, né, que existe uma dependência, não uma dependência, mas uma relação muito estreita entre os elementos, né, a oferta de elementos da geodiversidade e a distribuição, né, a diversidade de espécies, tá bem? Então, para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo de um trabalho de uma colega ecóloga, né, se formou aí no curso em Rio Tinto, Thalita, e na graduação a gente fez um trabalho, ela, né, principalmente, de dar uma verificada em uma área de planície de Restinga na Barra de Mamanguape, né. Então, ela fez uma avaliação sobre hábito, né, de espécies vegetais que ocorriam na área da planície de Restinga, lá da Barra de Mamanguape. Então, o que foi que ela fez? Ela deu uma verificada por estratos, né, por setores, né? Então, um setor de dunas, uma área de escrub de Restinga, né, uma área de brejo de Restinga. E aí dá para perceber que tem uma diferença, né, na distribuição de espécies, de que ela não é linear, né? O trabalho em si, né, o trabalho completo tem toda a descrição de cada um desses ambientes, mas o que se verifica, né, proximidade com o mar influencia por causa da salinidade,
a acidez dos solos, né, a granulometria dos solos, a drenagem, a boa drenagem dos solos influencia nesses hábitos, né, das espécies que se encontram em cada um desses ambientes. Então, aqui é um exemplo simples, né, dessa interdependência da geodiversidade e da biodiversidade. Só que aqui eu estou mostrando, assim, características da geodiversidade que influenciam na biodiversidade, tá? Mas a recíproca é verdadeira, porque, por exemplo, se a gente for verificar os locais onde eu tenho vegetação, nessas áreas aqui, principalmente nas áreas de duna, a gente verifica a fixação das dunas, né, a manutenção da forma do relevo. Por exemplo, presença de matéria orgânica no solo, né, então existe uma dependência. Né, a manutenção do sistema em si depende de um equilíbrio que é dinâmico entre os dois conjuntos, geo e biodiversidade. Logicamente que eu estou excluindo aqui o fator humano, né? Então, os impactos antrópicos, por exemplo, a intervenção antrópica não está sendo considerada para esse exemplo específico, tá? Bom, aí a gente passa por alguns conceitos que são importantes de vocês entenderem, né? A geodiversidade, ela, como eu já falei, ela é composta por todos os elementos do meio físico, tá? Se a gente fizer o um paralelo com a biodiversidade, né, então eu teria todos os elementos vivos compõem. Quando a gente pensa em expressividade, em valores, em relevância, consegue destacar alguns elementos como tendo maior relevância, né, mais importância sobre alguns aspectos, tá? Então, o que eu trago para vocês, né, é que existe um conceito que faz essa associação, tá? Os elementos da geodiversidade que apresentam, se destacam dos demais, né? Eles são denominados como geossítios, tá? Então, os lugares onde eu encontro um elemento da geodiversidade mais expressivo, então eu atribuiria o nome de geossítio. Não sei se alguém falou, não estou vendo vocês. Está indo bem, né, o áudio aí? Tranquilo. Tá bom, uau. Então, tem lá, eu teria os geossítios, tá certo? Então, o que seriam os geossítios? Aqueles locais onde eu tenho um elemento, um ou mais elementos da geodiversidade que apresentam valores significativos, expressivos, relevantes, tá? Sobre esses valores, eu vou falar nos próximos slides para vocês fazer uma descrição rápida deles, tá? Então, é aquilo. Uma ave qualquer, um pardal, por exemplo, ele pode até não ter um significado num primeiro momento, né, para o público em geral, uma relevância tão grande no conjunto da geodiversidade, né? Claro que ele tem um papel dele no ambiente, mas se você for comparar, se a gente for pensar, né, e for comparar ele, por exemplo, com uma arara azul, né, certamente em algum projeto de conservação de espécies, a prioridade seria dada à arara azul, tá? Por N questões, né, que os pesquisadores poderiam elencar, os estudiosos dessas linhas, né, da fauna poderiam elencar, tá? No campo da geodiversidade acontece a mesma coisa, né? Então, um grão de areia qualquer, ele é um elemento da geodiversidade, mas se ele tem algum elemento que o destaca dos outros, por exemplo, é um grão, um mineral raro, então eu poderia dizer que ele tem um valor expressivo e que, eventualmente, o local onde ele se encontra se constituiria em um geossítio, tá? E isso nos remete a um segundo conceito, que seria o de geopatrimônio, tá? Então, um conjunto de geossítios em um determinado local comporia o geopatrimônio daquele local, daquele território, daquela região, a depender do conceito, da forma que você está avaliando, né? Do ponto de vista geográfico, tá bem? Então, eu trouxe dois exemplos aqui nas fotos, né? Do lado esquerdo, tenho... como o professor Joel, no início, né, ele falou que eu traria algumas coisas da tese, eu fiz, de preferência, eu trouxe para vocês exemplos daqui do nosso estado, tá? Eu sei que, eventualmente, pode ter outras pessoas de outros estados assistindo também, mas eu puxei um pouco a sardinha para o nosso lado e eu trouxe o máximo possível de exemplos daqui da nossa região. Então, eu trouxe, para ilustrar o que são geossítios, né, eu trouxe o Lajedo do Pai Mateus,
internacionalmente conhecido, né, por essas formações desses matacões arredondados, né, que ficam sobre o lajedo, e fica no Cariri paraibano, e também trouxe o exemplo do Vale dos Dinossauros em Sousa, né. Ambos estão dentro de unidades de conservação. O Vale dos Dinossauros é um monumento natural, né, chama Monumento Natural do Vale dos Dinossauros, e o Lajedo do Pai Mateus está dentro de uma área de proteção ambiental, é a APA do Cariri paraibano, tá? Então, eles guardam elementos que são muito singulares do ponto de vista da geodiversidade. O Vale dos Dinossauros é bem nítido, né? Os fósseis, né, das pegadas de dinossauros, né, que são raros, ainda mais nessa quantidade, né? Então, isso torna esse local expressivo do ponto de vista científico, educativo, né? Então, ele se comporta como um geossítio, e no caso do Lajedo de Pai Mateus, essas formações desses boulders em cima do lajedo, né? Também não é muito comum a quantidade de boulders, né? Que chama esses blocos arredondados, né? Com vários metros de diâmetro, também não é tão comum encontrar tantos sobre afloramentos de rocha, tá? Dispostos da forma como é no caso do Pai Mateus. E também tem questões geológicas por trás, né? Ligadas à formação desses blocos e do próprio lajedo, que tornam bastante singular essa formação rochosa. E por isso a gente teria aqui um geossítio, né? A gente poderia chamar o geossítio Lajedo do Pai Mateus, o geossítio Vale dos Dinossauros. A junção deles comporia o geopatrimônio, né? Então, o geopatrimônio é um conjunto de geossítios. E tem uma arte aqui para ilustrar e facilitar o entendimento disso, né? Então, eu teria um grande conjunto, esse cor de laranja, né, geodiversidade, composto pelos aqueles elementos que eu falei no início, né, minerais, rochas, relevo, tudo mais. E parte dele, né, ó, eu teria os geossítios aqui em roxo, com seus valores específicos, tá? E o que seria o geopatrimônio? Seriam conjuntos de geossítios, tá? Então, teria o geossítio 1 mais o geossítio 2 mais o geossítio 3, comporia o geopatrimônio de uma dada região, tá certo? Então, vamos para frente. Senão o tempo acaba. Bom, essa ideia do patrimônio, né, do geopatrimônio, aí foi que eu falei que eu ia trazer essa figurinha de volta, né? Está ilustrado aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui patrimônio da geodiversidade ou geopatrimônio, e ele pode ser, ainda por cima, subdividido, tá? Individualizado. Por exemplo, se eu trabalho com elementos do relevo, eu posso fazer patrimônio da geodiversidade com elementos geomorfológicos. Aí eu teria patrimônio geomorfológico. Se eu estivesse trabalhando com fósseis, patrimônio paleontológico. E aí por diante, tá? Então, eu posso trabalhar subconjuntos também dentro desse conjunto maior do geopatrimônio. Aí eu trago para vocês duas perspectivas, tá? Para olhar a geodiversidade. Uma delas é sobre valores, que é o que eu tenho falado até agora. Então, eu tenho duas grandes formas de ver, né? As qualidades, as características principais da geodiversidade. Eu teria pelo olhar dos valores e eu teria pelo olhar dos serviços ecossistêmicos, tá? Então, pelo olhar dos valores, eu poderia categorizar os elementos da geodiversidade basicamente por esses 7 valores, tá? 7 porque tem um educativo ali também, né? Subdividido, científico educativo. Então, eu poderia classificar de acordo com esses 7 valores, tá? Do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos, logicamente que cada metodologia pode criar uma compartimentação, tá? Mas a mais adotada para a divisão dos serviços ecossistêmicos seria 4 grupos, né? 4 classes principais: os serviços de provisão, de regulação, de manutenção e os serviços culturais, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Então, em relação aos valores da geodiversidade, né? Então, eu tenho aqui, ó, a geodiversidade, os valores que podem ser atribuídos à geodiversidade, e aí eu teria aqui algumas características, alguns elementos, né, que ilustram cada um dos valores. Exemplo, se eu pego aqui a geodiversidade e for tratar do valor cultural, então, elementos arqueológicos ligados a um afloramento de rocha, por exemplo, atribuiriam a esse local um valor cultural, tá? Se eu tenho um local de terapia, de uma busca para uma conexão mais espiritual, né?
Então, para algum ritual, por exemplo, existe algum local onde é realizado um ritual, né? Mais espiritual. Então, eu teria aqui um valor cultural associado a esse local. E por aí vai, tá? A figura ela é bem ilustrativa. O valor científico seria aquele para pesquisa, o educativo seria para ensino, tá? E aí eu trouxe exemplos para vocês para deixar bem claro. Do ponto de vista do valor científico, então, como é que eu poderia ilustrar? Então, eu pego um exemplo do Parque Estadual da Pedra da Boca, onde eu posso verificar, do ponto de vista científico, né, a presença de enclaves máficos, né, que são esses minerais, né, escuros que tem aqui na imagem, que aparece na imagem, que eles têm um processo erosivo, sofrem um processo erosivo mais rápido do que a rocha que está em volta dele, tá? Então, o que acontece? Ele termina se desgastando e criando aberturas, vazios na rocha, que com o tempo vão se expandindo e se conectando entre eles até formar grandes estruturas como a boca, né, da Pedra da Boca. Fica em Araruna essa formação rochosa, tá? Então você vai tendo conexões entre vazios, tá? Esse vazio vai se alargando, vai acontecendo desmoronamento de blocos, né, de pedaços de blocos, e você termina tendo uma feição dessa grande, tá? Então esse local especificamente ele é ótimo para ilustrar esse processo, tá? Do ponto de vista educativo, a geografia já faz muito isso, né? Atividade de campo, a ecologia também faz muita atividade de campo, né? Então, a visita a ambientes onde a geodiversidade é predominante também é interessante, né? Para atividades, para ilustrar conceitos que se veem em sala de aula, né? O aluno ele termina aprendendo muito mais em campo do que em sala de aula, né? Muitas vezes. Do ponto de vista econômico, é fácil ilustrar isso, né? Todo mundo em casa tem uma parede de tijolo, uma peça de granito, uma peça de mármore, né? Que ornamenta um pedaço, uma parte da casa, ou nas paredes de tijolo, areia, cimento, né? Então, o valor econômico ele é bem simples de se perceber, porque o ser humano faz uso, né? De elementos da geodiversidade há muito tempo, tá? Do ponto de vista funcional, eu trouxe para ilustrar exemplos que envolvem água, né? Então, o que seria o valor funcional? Seria o uso da geodiversidade no local onde ela se encontra, tá? É o que a gente chama de in situ, né? Então, do lado esquerdo aqui teria a construção de uma barragem, né, um paredão, que causa o armazenamento de água. Esse paredão ele foi construído aproveitando um boqueirão, né? Seria a passagem de um rio por uma serra, tá? Então, eu tenho a formação de um boqueirão e aí construiu-se uma parede para armazenar água. Os tanques naturais, que são comuns em áreas graníticas, né, também tem esse valor funcional, você pode acumular água para uso, para consumo humano, para dessedentação de animais, o tanque pelo tanque, né, sem nenhuma obra de engenharia nele, e a gente também pode usar bacias, né, depressões na rocha, para armazenar construindo pequenas estruturas. Então, você vê que aqui só tem uma fileira de tijolos, né, e que já está armazenando alguma água, tá? Que pode ter algum uso. Esses usos, como eu falei, pode ser dessedentação, algum uso humano, né? Consumo, eventualmente, com algum tratamento, irrigação e aí por diante. Então, o valor funcional seria da geodiversidade no lugar dela, né? In loco. O valor estético, então, muito utilizado pelo turismo, tá? Então, você teria aí algumas geoformas, né? A Pedra do Coelho, a Pedra da Caveira, no Parque Estadual da Pedra da Boca também, e o valor cultural, né? Então, tipo, se eu tenho elementos arqueológicos, vestígios arqueológicos, né? Associados às rochas, então eu teria o valor cultural àquele ambiente. Aqui eu trouxe um exemplo que ele foge um pouco, né, da regra, ó. Quiosque Pedra da Boca, né? Então, um empreendimento que se apropriou de uma feição da geodiversidade para atribuir o nome ao empreendimento, né? Isso também é um valor cultural, um valor de apropriação, né? E aqui representações, Lajeado do Pai Mateus, Pedra da Boca também, né? Isso aqui é o Centro de Informações Turísticas Tambaú, aqui em João Pessoa, tá? Então, também são utilizados aqui para ilustrar, né? Para deixar bonito ali, para enfeitar o design ali da construção, tá? Então, do ponto de vista, eu teria esses 6, 7 valores, tá? 6 se pensar o científico e educativo como um só, tá? 7 se a gente separar os dois. Do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos, então, acho que é válido relembrar
que esses serviços, eles se constituem de benefícios, bens ou benefícios, né, seriam tangíveis ou intangíveis no caso, em que o ser humano obtém a partir do uso do capital natural, né, do uso da natureza. Né? Esses benefícios, bens e benefícios, eles podem ser apropriados, digamos assim, de forma direta ou indireta, né, e sempre para atividades humanas. O serviço ecossistêmico, então, tem esse caráter antropocêntrico, né, de uso humano. Tá? Então, de modo geral, esses serviços ecossistêmicos, eles são o produto do que a natureza faz, né, por si mesmo, que seriam as funções ecossistêmicas. Tá? Não vou me aprofundar nisso porque não é tema aqui da palestra. Né? Mas, do caso da geodiversidade, a gente teria, eu já falei lá das quatro categorias, né, então, da mesma forma que geralmente se trabalham os serviços ecossistêmicos para os elementos da biodiversidade, a gente também tem aqui um conjunto de as categorias, né, e possibilidades, né, de serviços que esses elementos da geodiversidade podem nos oferecer. Regulação climática, no caso do relevo, por exemplo, né, regulação de qualidade do ar, e aí por diante, tá? Então, teria os serviços de regulação, serviços de suporte, os serviços de provisão e os serviços culturais, tá? Então, são duas formas, na verdade, são duas formas de olhar esses conjuntos, de analisar esse conjunto de elementos da geodiversidade, tá? O que eu traria para vocês? O que está mais sendo discutido atualmente, né? Tá se buscando mais trabalhar é essa visão dos serviços ecossistêmicos, tá? Então, a dos valores da geodiversidade é importante, tem o seu valor do ponto de vista dos estudos, do início dos estudos, tem. Mas, a cada dia mais, o tema dos serviços ecossistêmicos da geodiversidade está ganhando mais vulto, tá? Então, eu poderia antecipar isso para vocês. E como exemplos de serviços, né, ecossistêmicos da geodiversidade, aí eu tenho uma lista, né, de serviços ecossistêmicos de modo geral. Os que estão em preto são aqueles que, de certa forma, têm alguma relação com a geodiversidade. Então, oferta de água, recursos medicinais, então, sei lá, banho de argila, por exemplo. Então, tem gente que faz isso, né, tem fins medicinais. Matéria bruta para construção seria um serviço, né, de produção ou de provisão, né, que os elementos da geodiversidade podem nos oferecer, e aí por diante. Eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar, né. A Fortaleza de Santa Catarina, aqui em Cabedelo, né, a construção toda feita com blocos de calcário e blocos de arenito, né. A própria extração de granito, né, para construção civil, produção de brita para uso em concreto e aí por diante, geração de energia, no caso a energia eólica, tá, e fornecimento de água nos aquíferos, tá, águas subterrâneas. Seriam exemplos de serviços de provisão ou produção. No serviço de regulação, basicamente a gente poderia citar regulação da composição química da atmosfera e oceanos, regulação do clima, que pode ser clima local ou regional, tá? E regulação do escoamento superficial. Ilustrado aqui, por exemplo, as salinas, os sais, né? De modo geral, tem alguma interfere na qualidade da água, tá? Retenção de carbono em alguns tipos de solo, né? Relevo, regulando, digamos assim, o clima, que, aí, como eu falei, pode ser local ou regional. Aqui um exemplo de grandes elevações que geram chuvas orográficas, né? E aqui do lado direito teria a influência da granulometria, né, da porosidade do solo, na presença e na quantidade de água dos aquíferos, tá? Que aí possibilitaria o uso, né, a disponibilidade dessa água para algum tipo de uso humano. A lista segue, né, recarga de aquífero, prevenção de erosão, ciclagem de matéria orgânica, de nutrientes, manutenção de habitats, né, então tem várias espécies animais que se utilizam de estruturas da geodiversidade como habitat, regulação dos aquíferos, coleta de matéria orgânica e posterior ciclagem, tá? Solos sendo utilizados, né, devido à sua permeabilidade, para tratamento sanitário, então, por exemplo, instalação de fossas,
e aí por diante, tá? Aqui também, né, outro exemplo de retenção de carbono, tem solos com bastante matéria orgânica retido neles, né? Então, que nos daria também, nos ofereceria esse serviço de regulação. No caso do suporte, seria habitação, um caso típico lá na cidade de Monteiro, né, no município de Monteiro, a Casa de Isabel da Loca, que é mais da área cultural, já deve ter ouvido falar, conversão de energia e recreação e lazer, né, seria aqui, por exemplo, o Lajeado da Salambaia, né, lá no Cariri Paraibano, que tem visitação nesse local. Do ponto de vista cultural, alguns serviços que poderiam ser oferecidos pela geodiversidade viriam da beleza cênica, né? Então, muitos atrativos turísticos, muitos destinos turísticos, na verdade, eles são muito ligados a essa beleza cênica de elementos da geodiversidade. Os exemplos que eu já citei da Pedra da Boca, né, ilustram bem isso. Enriquecimento espiritual, né, obtenção de informações científicas e culturais. E aqui alguns exemplos, como museus, né, que apresentam elementos da geodiversidade ex situ, né, fora do lugar deles, obras de arte, né, então quadros que retratam elementos da geodiversidade, cercas de pedra, áreas de sepultamento de povos antigos, né, então utilizavam também esses ambientes mais típicos, com mais constituintes da geodiversidade para fazer sepultamentos, né. Bom, então esses seriam alguns exemplos de serviços ecossistêmicos, tá, da geodiversidade. E os estudos sobre a geodiversidade, né? Onde é que eles estão, tá? Como eu já falei, eles vêm se desenvolvendo, tá? Cada dia mais rápido, né? Em maior quantidade. Eu fiz um apanhado aqui para vocês de alguns que são mais importantes, tá? Alguns marcos que são mais importantes. E aí eu coloquei Brasil e Paraíba, tá? Para não ir muito para o mundo, né? Eu restringia Brasil e Paraíba. Marcos em relação à geodiversidade na Paraíba. Eu teria aqui a criação, por exemplo, da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, em 97, a origem, né, a publicação de 3 volumes que descrevem os geossítios, né, diversos geossítios no país, tá? 3 livros, um é impresso e 2 são só em meio digital, então, que descreve diversos desses sítios. Então, é um marco aqui no Brasil em relação à descrição, né, catalogação da diversidade. Em 2006, a CPRM produziu um mapa de geodiversidade do Brasil inteiro, tá, em uma escala pequena, logicamente, tá, e a partir desse momento, de 2006, foram sendo produzidos os mapas estaduais, tá. Então, no site da CPRM, se vocês entrarem, vocês podem baixar os mapas de geodiversidade, né, a descrição dos elementos da geodiversidade de todos os estados do país, tá? Então, tem tudo lá no site da CPRM. Então, a CPRM foi avançando nessa descrição mais em nível de país e estado. E, mais recentemente, foi criado um sistema online, que chama GeoCity, para cadastro desses locais, tá? Então, qualquer pesquisador que tiver a senha, né, que tiver o login, ele pode cadastrar qualquer local de geodiversidade, tá bem? Nesse sistema GeoCity. Então, seriam marcos no país. Na Paraíba, a gente tem, né, a elaboração, logicamente, do mapa de geodiversidade do estado da Paraíba, né, em 2013 foi publicado, e tem alguns trabalhos que vêm sendo feitos, tá? Eu citei alguns aqui, não são exclusivos, né, não é exaustiva essa lista, mas citei alguns aqui. Alguns estão ligados a gente lá na ecologia, nosso grupo de estudos, tá? Mas tem trabalhos muito importantes, como um levantamento feito em Picuí, e aqui no nosso litoral também, mapeamento do geopatrimônio, tá? Então, tem vários trabalhos aqui também no estado de inventário, né, da geodiversidade. Bom, puxando um pouco já para a sustentabilidade, é bom retratar os impactos, né, sobre a geodiversidade. E para isso, vocês verem o déficit, né, a lacuna que existe, eu fiz o seguinte, a gente, de novo, recorrendo ao Google, né, se a gente coloca no Google, por exemplo, impactos ambientais sobre a biodiversidade, a gente tem ali, ó, quase 14 mil resultados, né, quase 14 mil entradas aqui que falam sobre impactos ambientais, sobre a biodiversidade. Aí vocês vejam a discrepância, ó, se eu colocar impactos ambientais sobre a geodiversidade, apareceu um guerreiro recentemente, ó, que fez um trabalho que versa sobre impactos ambientais sobre a geodiversidade. Então, enquanto eu tenho 14 mil praticamente, né, trabalhos
sobre impactos ambientais sobre a biodiversidade, se eu levo para a geodiversidade, só tenho um, né, listado aqui. Então, vocês veem como ainda é deixado de lado, né, o campo da geodiversidade, principalmente no que se trata, no que se refere aos impactos ambientais. Quais são as principais pressões que existem? A mineração, evidente, né, depredação, então é muito comum vocês verem isso, né, chegar em algum local, alguém foi lá e colocou seu nomezinho, então isso é depredação. Coleta de amostras para fins não científicos, imagina um monte de alunos indo visitar os locais e catando essas amostras, levando para casa, né? Termina exaurindo esse recurso. Obras de engenharia que terminam interferindo em diversos elementos, aqui a ponta do Cabo Branco, né? E algumas obras aí terminam interferindo na dinâmica da falésia, e até a própria atividade biológica, muitas vezes, pode desgastar alguns elementos, né? Nesse caso aqui, urina, né? E fezes de animais, causando algum tipo de desgaste na rocha, né? Visando trabalhar, né, a conservação, surge esse conceito aí de conservação. E a conservação, né, dos conteúdos mais significativos da geodiversidade, tá? Que segue um pouco daquela linha, né, de manter a qualidade desses elementos para as nossas gerações e para gerações futuras, né? Segue um pouco dessa linha, tá? Vamos ver aqui algumas. Eu vou dar uma acelerada, acho que o tempo está avançando um pouco. Eu vou mostrar para vocês estratégias de geoconservação. Tá? Então, você vê. Se eu vou trabalhar a conservação dos elementos abióticos, então eu posso seguir uma série de etapas, né, para alcançar esse objetivo, que é o de manter a qualidade ambiental, tá? E se vocês perceberem, tudo começa ali pela inventariação, e nada mais é do que conhecimento. É saber o que existe e descrever aquelas qualidades, né, aqueles valores desses elementos, tá bem? Então, eu teria aqui como etapas, né, para as estratégias de geoconservação. Primeiro, a inventariação, conhecer, depois avaliar, dar valor, né, para saber o que é mais importante, classificar, que seria enquadrar, né, os locais de acordo, por exemplo, com o sistema de unidades de conservação, traçar estratégias efetivas de conservação com base no conhecimento acumulado, estabelecer estratégias de valorização do lugar e de divulgação e fazer o monitoramento. No caso do monitoramento é aquela, né? Caso você detecte que algo está errado, você está tendo perda de relevância, você volta para pensar em outras estratégias de conservação. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas estratégias, alguns exemplos, na verdade, do processo de inventário e de quantificação, tá? São etapas mais importantes, que é aquela de realmente conhecer. Como fazer esse inventário, né? Bom, o inventário ele parte do pressuposto de você fazer um reconhecimento de campo em bibliografia, tá? Sobre locais que tenham mais relevância numa dada área, numa dada região, tá? Esses trabalhos, eles são feitos em campo, de coleta de dados em campo, né? Os dados, eles são, de modo geral, armazenados em fichas de inventário e depois são digitadas em planilhas, tá? E essas fichas, em geral, elas têm um ranking, né? Você anota, né? Marca qual é a qualidade, por exemplo, de cada elemento que existe lá no local. Depois você dá uma pontuação para eles, para cada um desses parâmetros, tá bem? Você utiliza essas fichas. A forma de apresentar os dados pode ser, né? Geralmente ali em forma de mapas, e aí vai depender da sua escala de trabalho. Se você está trabalhando numa região muito grande, você pode trabalhar com categorias temáticas, como esse trabalho que foi feito aqui para o Cariri inteiro, onde você mostra, por exemplo, diversidade de tipos de rocha e associação com idades dessas rochas, né? Então, inventário aqui para o Cariri, ou quando você parte para nível de município, maiores, né, de mais detalhe. Um município de, por exemplo, o dos sítios, né? Do município de Jão. Temos aqui um outro exemplo, aqui na região. Recentemente, até para 4 municípios do Urbano, fez um trabalho em locais de índices, tá? A gente faz a partir disso, né? A partir do inventário, a gente faz a quantificação.
que é aquilo que eu falei, né? A gente atribui valores, né, numéricos para cada um dos locais inventariados, e aí a gente trabalha com algumas estatísticas, né, algumas fórmulas para definir relevância, tá? Então, uma vez que a gente tem uma lista de locais, a gente dá uma pontuação, estabelece uma média, que seria a linha vermelha, né? Acima dessa linha vermelha é porque tem valores expressivos. E tendo valores expressivos, vão compor os geossítios da região, tá? Então, todos os locais, deixa eu voltar aqui, locais que estão acima da linha vermelha, classificam-se como geossítios e o conjunto deles todos enquadram-se como geopatrimônio, tá bem? As outras estratégias são aquelas, né, que eu já falei para vocês. Classificação seria o enquadramento, né, de cada local de acordo com a legislação vigente. Conservação, né, elaboração de estratégias de conservação, de valorização e divulgação. Logicamente que locais de alta vulnerabilidade não devem ser visitados, né, pelo público leigo, e monitoramento, tá? Então, aqui tem, para ilustrar, alguns elementos aí do geopatrimônio, tá? Então, que são feições, de modo geral, bastante expressivas, né? Raras, né? Estruturas raras, como fósseis, estruturas geológicas com formações bastante atípicas, né? E que ganham valores bastante elevados, tá? Naquela pontuação. Fósseis, né? De megafauna, tá? E, então, representariam os geossítios e o geopatrimônio, tá? No quesito sustentabilidade, o dilema que a gente observa é o seguinte: como utilizar esses elementos sem exaurir, né, sem acabar com eles. E também como utilizar sem perder as qualidades que eles apresentam, tá? Isso é o que pressupõe a tal da sustentabilidade, né? É utilizar, mas deixar também para que os outros se apropriem, né, dos benefícios desses elementos, tá? Seria, então, a equidade, a tal da equidade na distribuição e no acesso a esses elementos, né? Uma estratégia que a gente pode, que eu vou trazer para vocês, seriam, do ponto de vista da geodiversidade, seriam os geoparques, tá? Porque é muito difícil trabalhar de forma individualizada os locais. E esse conceito dos geoparques, ele traz uma noção de conjunto e de redes, tá? Então, os geoparques, hoje em dia, eles são espaços para a difusão da geoconservação e do conhecimento geocientífico, atrelado também ao conhecimento cultural e conhecimento da biodiversidade, tá? Então, o que eles são? São territórios que têm elementos da geodiversidade bastante marcantes, tá? E que têm esse propósito de associar aspectos naturais a aspectos culturais, tá? Os princípios básicos que regem os geoparques são conservação ambiental, educação e desenvolvimento da economia local, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que os geoparques não são unidades de conservação típicas daquelas que a gente tem na legislação brasileira, por exemplo, tá? Atualmente, a gente tem redes de geoparques, tem uma rede mundial de geoparques. Aqui nas Américas, a gente tem a rede latino-americana de geoparques, e caribenha, né, de geoparques, tá? E no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma rede de geoparques ainda, mas a gente tem aí pelo menos 17 ou 18 propostas de geoparques, né, sendo construídas, e a gente tem um geoparque até hoje inserido naquela rede mundial, tá, de geoparques. A gente tem dois que estão em processo de análise para ver se entram naquela rede mundial, tá? Seria o Geoparque Seridó e o Canyons do Sul, se eu não me engano. Se não me falha a memória agora. Então, o geoparque seria a associação, né, dos conjuntos geodiversidade, biodiversidade e sociodiversidade, tá? Eu já estou perto de encerrar aqui para vocês. Quais seriam as características do geoparque? Preservam o patrimônio, educam o grande público, de modo geral, assegura o desenvolvimento sustentável, principalmente pelo turismo, né? Gera novas fontes de renda, reforça a identificação da população com a sua região, as pessoas daquele local começam a ver o seu ambiente com mais valor, né? Com olhos diferenciados, então valorizam e protegem as formações geológicas que tem na sua região e podem promover melhorias também na infraestrutura da região, tá? O que é necessário para se alcançar
essa sustentabilidade, principalmente por meio dos geoparques, tá? É um trabalho pesado de divulgação e de transmissão de informações, eventos, cursos, workshops, reuniões com entidades privadas, entidades públicas, comunidade, tá? É crucial para que a gente passe essas informações dos valores, né, do potencial das regiões, do ponto de vista da geodiversidade, da importância de se conservar. As redes sociais ajudam bastante a gente hoje em dia, né? Então, o alcance é muito grande por meio de redes sociais. É difícil você falar para um público de 100, 200 pessoas hoje em dia, presenciais, né? Mas em uma rede social você alcança 2, 3 mil pessoas rapidamente, ou mais, né? Rapidamente. Então, utilização de YouTube, né? Eventos como esse do Café Ecológico, né? Que tem um alcance muito bom. Elaboração de produtos de divulgação, jogos, né? Atividades lúdicas, folders, banners, cartazes, camisas, né? Ajudam a associar o conteúdo da geodiversidade e a identidade local. Outros exemplos de atividades lúdicas, né, envolvendo biodiversidade e geodiversidade, né? Então, tem alguns joguinhos que eu vou até possivelmente fazer sorteio para vocês aí de alguns joguinhos desses, né? Algumas atividades lúdicas que envolvem a temática. A população, né, ela pode auferir ganhos na sua renda, produzindo souvenirs como chaveiros, né? Peças de decoração, então aqui os cactos pintados em seixos, né? Bastante interessante. Chaveiros também pode ser. Aqui até uma colega nossa aqui, Maiara, né, do curso de ecologia, que fez esse chaveirinho aqui pra gente, tá? Então dá para você investir, né, a população local, terminar ganhando, aumentando sua renda, produzindo souvenirs para vender para turistas, né? E o próprio geoturismo, né, pode se desenvolver do, do, da criação de roteiros, né? Roteiros bem definidos e típicos dessa associação, não só do patrimônio cultural, como geralmente a gente faz as visitas, né, quando mas criando um roteiro que associe atividades culturais, né, o potencial cultural da região, o potencial da geodiversidade e o potencial da biodiversidade, tá? Então, aqui alguns exemplos de roteiros criados lá para o Cariri, e aí você gira, né, a economia, porque você tem que ter condutores de turismo, tem que ter, eventualmente, museus, centros de informação, né? Então, termina venda dos souvenirs, né? Então, você termina girando a economia local, né? E como possibilidades de interação naqueles geossítios, eu citaria 4 itens aí, que seria a pesquisa científica, a educação, o turismo, nos mais diversos segmentos, mas tem alguns que são mais ligados, né, com a geodiversidade, seria o ecoturismo e até o turismo de aventura, né, e o turismo rural, são muito ligados aos elementos da geodiversidade, e esportes, né, principalmente os esportes radicais, tá? Eu trouxe algumas fotos aí só para ilustrar esses itens, né, pesquisa científica, pesquisa com fósseis, com extração mineral, vulcanismo, arqueologia, educação, né, aquelas aulas de campo que eu mostrei para vocês, a criançada aqui já recebendo informações sobre geodiversidade lá no interior, o turismo, né, a partir das paisagens e do entendimento da formação das paisagens, os esportes, principalmente os radicais, né, boulder, escalada, rapel, né, muito comum lá na região do Cariri, mountain bike, e aí por diante, inspiração artística, né, formação de cordéis, então, os artistas locais, né, inspirados no patrimônio da geodiversidade, eles podem produzir quadros, isso que eu já mostrei para vocês, chaveiros, né, camisas, cordéis, que já aconteceu, isso aqui é um seixo também pintado, né, então, representa ali a arte rupestre, né, representada em seixos, tá? Então, essas seriam algumas interações possíveis com os elementos da geodiversidade, tá? Então, é o que eu trouxe para vocês, para não me estender demais, né? É muito conteúdo também, para não estender demais, mas acho que é o melhor que a gente discuta, né? Debata e troca algumas ideias, tá? Então, eu agradeço a vocês, tem meu contato, tá?
E fica um recadinho aqui. Deixe seu like aí ao final da apresentação, vocês deixem seu like aí. Se vocês quiserem seguir, tem alguns contatos aqui da gente também nas redes sociais, 2 canais que a gente termina gerenciando em grupo, né? Nossos grupos aí da universidade terminam gerenciando. É isso, pessoal. Eu fico à disposição aqui para vocês. Ok, professor Leonardo, obrigado pela excelente palestra, bastante didática, né? Compreensível, né? Apesar de ser um tema que, vou falar por mim, particularmente, é um trabalho, mas a sua explanação foi bem didática, né? E mostrou para a gente a importância, né, da geodiversidade, né? Como um elemento básico da biodiversidade, né? E que fundamenta aí a ideia de uma sustentabilidade socioambiental, né? Já que leva em consideração tanto o quadro natural e geoecológico, como também atividades, né, econômicas, né? Que a própria geodiversidade pode promover para as populações locais, né? Eu vou abrir para os alunos que estão na sala os questionamentos, depois eu faço algumas perguntas só para em termos mais de esclarecimentos, né, do tema, tá bom? Pessoal, então tá aberto agora aqui a fala para vocês. O YouTube a gente não conseguiu dessa vez transmitir, teve um probleminha na rede com a Ellen, mas temos aqui 60 alunos, então acho que dá demais para a gente promover um bom debate aqui na sala de aula, tá bom? Então, eu vou deixar em aberto, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta ao próprio professor Leonardo, que está aqui conosco. Pelo menos assim vocês interagem com ele também, diretamente. Está aberta a discussão. Inclusive, é uma satisfação rever tanta gente aí do curso, né? Tanto tempo sem ver esse pessoal. Satisfação rever todo mundo. Vamos lá, alguma pergunta? Boa noite, senhor. Boa noite a todos, aqui é Manuel. Boa noite a todos. Meu nobre professor Leonardo, saudade das nossas aulas, hein? Muito em breve a gente volta, viu, Emanuel? Você não abriu espaço para mim, rapaz, não deixou eu fazer a optativa. Ó, a minha pergunta é a seguinte: quais os desafios enfrentados pela geodiversidade nos dias atuais com relação à conservação, devido a essa busca tão incessante pelo desenvolvimento econômico? E a segunda pergunta é a seguinte: o ecoturismo e o geoturismo, eles surgem como uma alternativa econômica para ajudar na conservação da geodiversidade? Posso responder logo? Pode. Bom, seguinte, Emanuel, eu acho que a gente tem um problema. Na verdade, a biodiversidade ela sempre foi muito mais discutida do que a geodiversidade, né? Isso ficou claro pelos números que eu mostrei em um dos slides, né? Naquelas pesquisas ali no Google, né? Vocês podem até depois replicar aquelas pesquisas aí nos navegadores de vocês, tá? Então, sempre se deu muito mais atenção à biodiversidade. Mas eu não acho que esse olhar, olhar mais caprichoso em relação à biodiversidade é por desmerecer a geodiversidade, tá? Eu acho que também é um problema dos próprios, vou chamar de cientistas, né, pesquisadores. Porque se a gente for olhar direitinho, na verdade tem dois casos, né? Primeiro que a biodiversidade ela é bastante atrativa, né? Pelo movimento e pelas cores, tá? Isso atrai muita atenção, inclusive dos leigos, né? Atrai muita atenção. Então, consequentemente, também a curiosidade. Só que, de outro lado, o que a gente percebe é que nós mesmos, pesquisadores da área, sempre falamos muito para nós mesmos, né? Então, a comunicação com o público em geral e com outras ciências sempre foi muito complicada. Eu diria até o seguinte, até hoje, os geólogos eles estão até melhorando, tem um grupo grande de geólogos que já está traduzindo o geologuês deles, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar um texto de geomorfologia, o professor Joel certamente ele vai perceber isso,
Se a gente pega um texto de geomorfologia hoje em dia, ainda hoje em dia é difícil de interpretar para o público em geral, né? Então, eu acho que nós, pesquisadores, temos o primeiro desafio seria traduzir o geologuês, o geomorfologuês, para uma linguagem que seja entendida por um número maior de pessoas, tá? Abrir as portas da casa também para trocar informação com outras ciências, tá? Isso também seria bastante interessante. E que muitas vezes termina não acontecendo, tá? Ainda que isso esteja mudando. Tá? Então, esse já seria um desafio, a comunicação. Do ponto de vista do consumo, né, que acho que foi o outro trecho da sua pergunta, do consumismo desenfreado, né, o desafio principalmente porque uma característica da geodiversidade é a não renovabilidade, né? A maior parte dos elementos da geodiversidade, eles não são renováveis. Isso já é um problema em si. Existe formação de rochas, hoje em dia ainda, formação de relevo? Existe. Mas só que a gente não tem como a gente criar uma rocha igual ao que ela já foi. Então, se a gente depredou, ela se perde para sempre, tá? E não vai nascer outra igual, né? Como uma árvore que vai brotar de novo. Então, o desafio seria esse, a gente entender as qualidades, os valores, né? Interpretar esses valores, e aí a gente começar a trabalhar de forma conjunta diversas ciências e estratégias para conservação desses elementos. Então, acho que os desafios, eles começam por aí, tá? Primeiro difundir a informação geocientífica com o maior número possível de pessoas, e segundo, entender esses valores, tá? Tentar descrever esses valores, entender, para que a gente possa equilibrar o uso, o consumo. Agora é difícil, né? O ritmo que a sociedade vai hoje em dia é difícil conter esse consumo. Até porque, pelo que eu falei, né? Por onde a gente olha, tem elementos da geodiversidade ao nosso redor, tá? O próprio computador que a gente está conversando agora, ele é né? Sei lá, uma grande carga dele é geodiversidade, os celulares e aí por diante. Então, acho que os desafios maiores são esses, né? Por enquanto. Não sei se respondi toda a sua questão. Ok, professor, excelente, valeu. Ok, obrigado, Manuel. Mais alguém, pessoal? Vou até deixa eu fazer um convite aqui logo a vocês, né? Em relação a essa questão do Emanuel, né? Vocês que... Aí eu vou falar bem, já que a gente não está ali no YouTube, né? Eu vou direcionar bem a ecologia, então. Acho que todos aqui são do curso, né? Os ecólogos têm um arcabouço de conhecimentos que é bastante interessante para interagir nessa linha da geodiversidade, tá? Então, acho que fica o convite, né, para vocês, para os que tiverem interesse, e para quem não tiver interesse mais imediato, né, interesse imediato, mas também quiser buscar um pouco mais de informação, de tentar estreitar um pouco mais essa ligação, né, entre o mundo da biodiversidade e o mundo da geodiversidade, tá? Dentro da ecologia. Eu acho que a gente pode andar de mãos dadas e fazer produtos, né, gerar produtos bastante ricos, tá? Então, fica o convite para vocês. Ok. Essa interação é bastante importante mesmo, professor. Essa união aí é bem interessante mesmo. Mais alguém? A gente tem uma pergunta aqui no chat, né? Professor, tem uma pergunta do Gilberto. Gilberto. Isso, pode fazer. Ele diz: a ausência em alguns cursos de geologia e geografia de disciplinas que envolvam a temática geopatrimônio, geodiversidade, geoconservação ou geoturismo em sua grade curricular contribui muito para a iliteracia cultural. Discorra um pouco sobre essas carências na academia. Isso. Inclusive, Gilberto, né? Já de olho nessas deficiências, há algum tempo atrás a gente buscou criar uma disciplina para o curso de ecologia, né? Com caráter de disciplina optativa, que inclusive está sendo até ofertada agora nesse semestre suplementar, e justamente em geodiversidade e geoconservação, tá? Então, já verificando essas deficiências, né? De não existir essa temática sendo abordada em muitos cursos,
Então, a gente já buscou amenizar esse problema dentro do curso de ecologia, criando uma disciplina, tá? No primeiro momento, aí, uma disciplina optativa, né, para discutir algumas questões relativas a isso. Mas, por exemplo, aqui na Paraíba, a gente não tem cursos de geologia, né? Isso dificulta porque a gente tem uma carência muito grande de geólogos. E quer queira, quer não, os estudos da geodiversidade, eles passam pela geologia, né? O pesquisador, ele tem que ter uma carga de conhecimentos de geologia também. E aí a inexistência de um curso de geologia, de profissionais da geologia aqui no estado, já dificulta para a gente, tá? Essa discussão. Então, mas para você ver, aí a gente tem alguns cursos de geografia, que talvez pudessem amenizar esse problema. Mas não tem aqui na Paraíba nenhum curso de geografia que tenha disciplina de geodiversidade. Tá? E eu arriscaria dizer que a temática da geodiversidade, ela não é nem tratada, ou se é tratada bem en passant, dentro de alguma disciplina solta dos cursos de geografia aqui do estado. Vale salientar que, por exemplo, a gente só tem um bacharelado, né, em geografia, que é aqui na UFPB, salvo engano, né? Os outros cursos de geografia são todos licenciatura, tá? Então, existe, né, realmente essa carência, mas que ela vem sendo reduzida, principalmente em programas de pós-graduação, Gilberto. Então, no país inteiro, está tendo um avanço grande na construção de disciplinas ligadas à geodiversidade, mas principalmente em pós-graduações. E pós-graduações das mais diversas áreas. Isso é o que é mais interessante. Nem sempre uma pós-graduação em geografia, em geologia. Tem pós-graduação em outras áreas também que estão, vou dizer assim, no bom sentido, né, se apropriando também desses conteúdos. Então, tem muito trabalho muito interessante sendo feito pela galera de turismo, em cursos de turismo e de graduação e pós-graduação ligados à geodiversidade, né? Então, eles puxam ali para o geoturismo. Cursos de biologia tratam, de certa forma, também, tem vários trabalhos, ciências ambientais também tem trabalhos na linha da geodiversidade, tá? Então, existe essa carência, e é enorme, tá? Mas a gente vai lutando ali, pouco a pouco, para tentar reduzir. Então, o que eu posso dizer é que, nos últimos anos, têm sido criados vários cursos, né, disciplinas, pelo menos, cursos não, né, disciplinas que têm tratado dessa temática. Essas disciplinas, elas são, que você falou, né, que vão sendo criadas dentro dos cursos de geologia? De cursos diversos, de geografia, de geologia, né, mas a maior parte são em pós-graduações, ainda, né, são em pós-graduações. Aí, nas graduações ainda são poucos, né, mas tem alguns cursos de graduação no país que já incorporaram disciplina de geodiversidade. Muitas vezes como optativa, que é o caso que a gente fez, né? A gente no curso de ecologia incorporou como optativa, pelo menos por enquanto, né? E é o que é mais comum nos outros cursos aí pelo país afora. Você acha que uma disciplina como geodiversidade, né? Você acha que ela estaria mais... Porque assim, eu veja bem, não sou da área de geodiversidade, mas já ministrei geologia. Tanto na geologia no início, né? E quando eu fui professor lá no curso de gestão ambiental. E a gente ainda tem, na geologia, aquela visão ainda muito da geociência clássica, né? Da formação da estrutura da Terra, né? Agentes endógenos, exógenos e tal. Nesse caso aí, como quebra esse paradigma dessa geologia ainda muito clássica e inserir um elemento da geodiversidade? Porque eu acho que na geografia, eu vejo tanto na geografia como na própria ecologia, né? Porque a base da biodiversidade é o substrato abiótico, né? É o que sustenta a biodiversidade, né? Então, tanto na ecologia como na geografia, eu acho que a geodiversidade ela tem um bom casamento nesse sentido de dialogar de maneira interdisciplinar. Agora, na geologia, é que eu fico imaginando o seguinte, Leonardo, talvez seja mais desafiador, porque os geólogos, eles geralmente são mais técnicos, mais de campo, aquela coisa mais clássica, né? Então, como a gente inserir uma disciplina como essa na geologia? Que eu acho que deve ser mais desafiador. Inclusive, por exemplo, um expoente aqui no país, né, em relação a essa temática da geodiversidade, né, o professor Marcos Nascimento, aqui da UFRN, da geologia, né, da UFRN,
Na verdade, assim, tá bastante equilibrado, sabe, Joel? No país, em relação aos pesquisadores, né? São os dois grandes grupos que estão trabalhando com geodiversidade, são geólogos e geógrafos, tá? De vez em quando saem umas faíscas entre os dois, tá? Entre os dois grupos, assim, né? Porque um puxa um pouquinho a sardinha mais para o seu lado, outro puxa mais para o lado dele, tá? Agora, existem duas questões, né? Primeiro, nos cursos de geologia, é fato que o público é diferente, né? São futuros geólogos. Então, ele tem que ter uma carga de geologia pura, né? De formação da terra e tudo mais, tá? De elementos constituintes, processos e tudo mais. Então, ele tem que ter uma formação, um conteúdo voltado para uma formação básica, né? Por quê? Porque vão sair dali geólogos, tá? Inclusive, a gente tem geologia na ecologia, né? Isso, aí que eu vou chegar, no segundo momento eu vou chegar nos outros campos, né? Primeiro em relação à geologia mesmo, né? Ao curso de geologia. Então, qual é a perspectiva que eu vejo? É que esse conteúdo mais seco, mais frio de geologia tem que ser ministrado porque eles vão se formar geólogos, tá? Mas essa cara da geodiversidade é uma cara de interface. Por que que o estudo, o conceito de geodiversidade está pegando cada vez mais, está se expandindo, né? Tá ficando cada vez mais difundido? Porque ele tem a cara da interface, do contato com outras disciplinas. Então, era isso que faltava para o geólogo. Então, ele tem que ter a base fria da geologia, mas agora está sendo introduzido nos cursos de geologia esse caráter de conexão com outros cursos, tá? E essa forma, né, esse conceito de geodiversidade é o que está trazendo a possibilidade para que eles saiam do geologuês, do lugarzinho lá dentro da caixa deles, né, separadinho das outras disciplinas, e interajam com outras disciplinas, tá? Então, uma questão é o curso de geologia, o curso de graduação em geologia e tal. Então, seria a válvula de escape para que eles mudem o linguajar e fiquem mais, digamos assim, sociáveis, né? Vamos brincar, né? Mais sociáveis com outras ciências também. Agora, as outras ciências, aí é que é o interessante, que é o exemplo que você fala, né? No curso de ecologia tem a disciplina de geologia. Agora você vê, será que um graduando em ecologia precisa estudar geologia como o graduando em geologia? Aí é que o bicho pega. Será que o graduando em ecologia precisa estudar geomorfologia da forma como os geógrafos estudam? Não. Aí é que eu acho que é o interessante de se repensar, né? Essa forma de trabalhar os elementos do meio físico no curso de ecologia poderia ser diferente, tá? Então, vai parecer, talvez, assim, tá verde essa discussão, né? Talvez ainda precipitada, mas, por exemplo, se a gente tivesse uma fusão de disciplinas de geografia física e uma disciplina mais abrangente, por exemplo, Sistema Terra 1 e 2, Geodiversidade 1 e 2, em que a gente apresentasse aos alunos da graduação em ecologia os elementos das ciências, mas de uma forma aplicada ao curso deles, seria bastante diferente. Talvez muito mais prazeroso o estudo, né? Ao invés do aluno ficar, que rocha é essa, que rocha é aquela, rocha sedimentar, rocha ígnea, não sei o que. Se ele soubesse como aplicar esse conhecimento na ciência e ecologia, talvez fosse mais interessante. Aí eu volto a dizer, é onde entra a geodiversidade, né? A forma de se trabalhar a geodiversidade. É uma tradução, eu diria que seria quase como isso, como traduzir o conhecimento geológico, geomorfológico, paleontológico, para um público mais amplo, né? Para que seja mais fácil de se entender, de se trabalhar. Eu queria fazer uma pergunta. Pronto. Boa noite, tudo bom? Tudo já, Rafael? Tem uma pergunta no chat ali também, não sei. Então eu vou deixar a pergunta no chat, que eu não queria furar a fila também. Eu não sei qual foi a ordem. Tá. Tem a da de Deise, mas Rafael pode perguntar, depois a gente lê a de Deise, tá bom? Beleza.
Eu estou aqui escutando e aprendendo bastante. Desde que você propôs essa disciplina de biodiversidade, eu achei muito interessante. E realmente ela já articula essa perspectiva dura da geologia, da geomorfologia. Tá, tá cortando um pouco o teu áudio, Rafael. Eu vou tentar me reposicionar aqui para ver se melhora. Melhorou? Acho que melhorou. Eu estava dizendo que eu acho, desde que eu ouvi você falar de geodiversidade pela primeira vez, que foi um conceito novo para mim, me estimulou porque ela realmente ela aproxima essa perspectiva dura da geologia, da geomorfologia, para o que a gente estuda em ecologia, que é o ecossistema, né? Então, Uhum. e você está falando aí de como fazer esse diálogo com o curso de ecologia, né? De uma forma mais interessante. E eu estou pensando aqui a questão que você fala de geodiversidade, geoconservação, e a gente fala de biodiversidade e bioconservação, que são conceitos claramente análogos, Uhum. mas eu não vejo eles dialogando muito. Né? Uhum. Até que a gente tem um sistema de unidade de conservação focado na biodiversidade, você tem os Exato. geoparques que não são isso. Poderiam ser, né, parte do mesmo sistema, inclusive, mas Uhum. não são. E como é que você vê essa integração possível da perspectiva da visão de processo, né? Que a gente quando a gente fala de conservação da biodiversidade, a gente está interessado em garantir os processos que perpetuam o funcionamento do ecossistema, né? Então, Uhum. a gente fala aqui no litoral norte, para trazer um pouco para a nossa realidade. A biodiversidade do litoral norte, a gente precisa pensar corredor ecológico, a gente precisa pensar a inserção da agricultura familiar dentro de corredores agroflorestais, e são todas temáticas que dialogam diretamente com o curso de ecologia, né? Tipo, Uhum. a produção, a conservação da biodiversidade. E tem claramente elementos do meio físico aí a gente pensar a questão do corredor ecológico. O corredor ecológico, o corredor natural que liga a APA e a Rebio é o Rio do Gelo. Então, Uhum. é um elemento aí geológico, geomorfológico, aí você me corrige o termo exato, mas apesar de ter isso, eu não vejo muito claramente essas conexões, tanto no ponto de vista de sistema de unidade de conservação, de geoparque, como dentro da estratégia. Você fala de fazer dialogar a geodiversidade e o desenvolvimento regional. Uhum. Se não for pelo turismo, né, geoturismo, como que é essa integração? Como que é esse diálogo? Eu estou tentando compreender, acho que eu estou ainda precisando visualizar melhor. Será que você me ajuda? Vamos tentar, né? Então, esse já é um problema, assim. Você vê que, mesmo com pesquisadores já bastante avançados em várias temáticas, você vê que o conceito ainda não chegou, né? Então, é isso que já vem se tentando fazer, né? Fazer chegar esses conceitos ao maior número possível de pessoas, tanto leigos quanto pesquisadores, tá? Em relação eu vou começar por aí, em relação a essa questão, né? Geoparques e unidades de conservação, né? Os geoparques, eles não são uma categoria de unidades de conservação. Na verdade, eu acho que até nem precisaria, sabe, Rafael? Que entrasse uma categoria de unidade de conservação chamada geoparque na legislação. Por quê? Porque o caráter, a forma de funcionamento de um geoparque, ela é muito próxima da forma de funcionamento de uma APA, área de proteção ambiental, né? Porque é uma unidade territorial, vamos chamar assim, que permite atividades humanas de uma forma minimamente sustentável, né, digamos assim, com algum tipo de controle. Então, assim, o geoparque ele já é muito parecido com essa estrutura de APA, tá? Então, eu acho que não necessitaria ter uma categoria geoparque, tá? O que necessitaria, talvez, é que, ao se criar novas unidades de conservação e com as que já existem, o olhar sobre o conteúdo delas também fosse voltado para os elementos da geodiversidade, né? Até numa outra edição aqui, a gente começou a falar sobre isso,
e até se tem exemplo de outras regiões do país, né, unidades de conservação, e se a gente fosse olhar bem assim para o conteúdo delas, em geral, são criadas por conta de elementos da geodiversidade, quedas d'água, formações rochosas das mais diversas, né, presença de fósseis e aí por diante. Só que aí, quando você vai colocar isso na prática, a unidade de conservação em funcionamento, digamos assim, o que se trabalha são os elementos da biodiversidade, né? Então, já existe um descompasso aí, né? Usa-se os elementos usam-se, né, os elementos da geodiversidade como mote para criar a unidade de conservação, mas, no final das contas, o investimento é todo feito apenas na vertente biológica. Tá? Em relação a essa conversa, você puxa assim, o litoral norte, né? Os elementos da geodiversidade, por exemplo, poderiam apoiar estudos de aptidão agrícola, né? Se a gente for pensar não só na conservação pura dos ecossistemas, mas também no desenvolvimento de atividades humanas, aptidão agrícola, né, do solo. Então, cada solo, se a gente conhecesse melhor nossos solos, a gente teria uma ponte, né, com a agropecuária, se fosse o caso, com desenvolvimento nessa linha. O turismo, Então, né? aí eu tô começando a ver uma luz no fim do túnel, mas também eu vou, se puder continuar minha pergunta, Certo. aí a gente chega num ponto interessante. Você está falando, beleza, então, solos e aptidão agrícola. Agora, a gente não, falando de futuro ecológico, Uhum. a gente não está interessado em falar em agropecuária, na verdade. Ou Uhum. não está interessado em falar só em agropecuária. A gente está Uhum. tentando falar de uma economia de base florestal. A gente está tentando falar de uma economia de base florestal que gere conectividade biológica. E Uhum. assim, se a gente está falando de ecossistema, não tem como a gente falar do componente biótico. Evidentemente, esse componente biótico não existe sem a dimensão abiótica. Então, não faz Uhum. sentido nenhum tipo de competição de geodiversidade e Quer ver um biodiversidade. exemplo interessante, Agora, Rafael? só completar o raciocínio, a gente precisa desenvolver uma intersecção no sentido Uhum. de qual que é o nosso principal objetivo, pensando no litoral norte. Em termos de conservação, na verdade, é restauração de ecossistemas, né? Os nossos Uhum. ecossistemas, eles estão entrando em colapso. O Uhum. componente biológico e possivelmente o componente geológico, geodiversidade, também tem problemas parecidos, né? Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de corredor ecológico, multifuncional, de uma economia florestal, porque é isso que faz sentido dentro do curso que a gente tem na região, né? Você pensar que a gente tem um curso de graduação em ecologia no meio de um mar de cana-de-açúcar, a gente é desafiado a pensar a invenção de uma bioeconomia regional que tem a ver com a produção agroflorestal, tem a ver com ecoturismo, talvez tenha a ver com geodiversidade, mas é no sentido de reconstruir floresta, é no sentido de reconstruir diversidade que a gente está perdendo, e todos os ciclos biogeoquímicos estão sendo afetados de alguma forma. Então, quando falar geodiversidade, eu acho muito interessante, mas assim, a questão é, nessa perspectiva de restauração florestal, de restauração do funcionamento do ecossistema, que é a nossa demanda na ecologia Uhum. hoje no litoral norte da Paraíba. A gente tem nascentes de rios desaparecendo no meio da cana-de-açúcar. A gente tem um tanto de agrotóxico no ambiente que nós sabemos que tem consequências que se propagam, por exemplo, para a água, né? Isso é muito pouco estudado. A gente estava falando disso na semana passada, no Café Ecológico, professor Eve, professor William. Uhum. Então, eu acho que tem toda uma série de desafios. Então, como que a geodiversidade, essa perspectiva, ela aporta para essa demanda de restauração dos ecossistemas, de reconstrução de floresta, de reconstrução dos processos ecossistêmicos, que é Você vê um, que que é uma grande demanda seria um da nossa desafio, era. né? Mas assim, aonde que entra a geodiversidade nessa perspectiva Eu da poderia dar um exemplo. restauração ecológica? Um exemplo que a gente poderia ter seria em relação, você citou, né, problema de água, né? Então, você vê, se a gente vai pensar, sei lá, em
em restauração, a gente tem que manter protegidas, tanto em qualidade e quantidade, reservas de água, né? Então, imagina que aí a gente volta para o elemento solo, né? Claro que o elemento estrutural também das rochas influencia, tá? Mas, por exemplo, se a gente tem um uso do solo que propicia, por exemplo, a selagem do solo, eu tenho pouca infiltração. Pode ser por atividades urbanas, pode ser por atividades rurais também, né? Selagem do solo. Então, eu perco a capacidade de infiltração, eu perco recarga de aquíferos. Então, a água que está no rio, ela não vem diretamente do rio, ela vem de setores mais elevados e muitas vezes mais distantes, que a água infiltra e termina percolando e chegando a esses cursos d'água, que seriam as áreas mais baixas, tá? A vegetação, ela precisa também alcançar essas reservas de água, né, de alguma forma. Então, se você tem atividades que alteram as qualidades, né, do solo, nesse caso, por exemplo, a porosidade, então você afeta diretamente ou indiretamente, né, a vegetação, porque você não tem recarga de aquífero, você não tem esse armazenamento para uso em outras atividades. No caso aí, se fosse a restauração, a necessidade da água, né, da manutenção, da quantidade e qualidade de água. Se a gente pensar no uso de agrotóxico, como você também citou, a gente tem solos que têm uma maior vulnerabilidade, que apresentam, né, maior vulnerabilidade ou menor vulnerabilidade à infiltração, à percolação, à lixiviação, né, de materiais poluentes. Então, assim, se a gente estuda características de solo, permeabilidade, porosidade, seja lá quais forem essas características, poderia ajudar a, sei lá, eventualmente identificar áreas que são mais suscetíveis à contaminação, né? Então, talvez trabalhar um planejamento, um zoneamento de uso da terra em escala mais regional, e que áreas mais susceptíveis a algum tipo de contaminação, por exemplo, não fossem utilizadas por atividades como o plantio de cana-de-açúcar, né, que nesse aspecto me parece ser bastante invasivo, né, para as características, para as qualidades ambientais. Então, essa seria uma possibilidade. Possibilidades de estudo de rochas, de substrato rochoso, né, direcionamento de águas, fluxo de água subterrâneo, também seria interessante para questões de restauração, do ponto de vista de turismo, né, formações geológicas, formações geomorfológicas que sejam atrativas, que possam contar um pouco da história, da evolução daquele terreno. Se a gente puxar para o litoral norte, né, a gente vai para aqueles exemplos de Recife de arenito na praia, por que eles estão ali, qual a importância deles, né, tanto do ponto de vista de manutenção do ecossistema costeiro, como também até da sobrevivência de muitas comunidades ali que dependem da pesca, sedimentologia, se a gente fosse pensar em sedimentologia, matas ciliares que são retiradas e você tem um aporte muito maior de sedimento nos canais fluviais. Esses sedimentos terminam chegando, em última instância, até os estuários, né? E cria bancos de areia, barras laterais e aí por diante, que comprometem a vida estuarina. Então, você tem várias associações, né? É claro que, como a gente já vem falando aqui desde o começo, né? É necessário que a gente converse entre a gente, né? Os pesquisadores, né? E quem atua no território, para ver quais são as interfaces, né? Entre cada uma das ciências, para que a gente possa dialogar melhor. Então, assim, eu tenho um conhecimento guardado do ponto de vista da geografia, outro da ecologia, outro da geologia, outro a ecologia botânica ou da zoologia, seja lá o que for. A gente tem que botar os conhecimentos na mesa e um entender o que o outro está falando. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tentando construir esse entendimento aqui ao vivo, né? Uhum. É interessante até para os alunos perceberem os caminhos dessa construção, né? E eu Isso. vou comentar uma coisa aqui, que é uma novidade. Uhum. É um grupo de pesquisa que a gente criou, né? Do CNPq. Esse grupo, ele se chama IRIS, né? Inovação para Resiliência, Inclusão e Sustentabilidade. É um grupo multidisciplinar, tem economista, matemático, Uhum. pessoal da sociologia. E a ideia é a gente fazer uma interface mais ampla entre a pesquisa multidisciplinar quantitativa
Uhum. e as ciências humanas e o desenvolvimento de políticas públicas. E a gente quer, com isso, de alguma forma, contribuir para essa missão do Campus 4, que é promover o desenvolvimento regional do Litoral Norte. Uhum. Dentro do IRIS, desse laboratório de pesquisa multidisciplinar que a gente está tentando montar, a gente tem muito espaço. Tem alguns projetos já em andamento, na área, tem a questão de biodiversidade de saúde pública, tem vários aspectos. E na questão da conservação e produção, tem o corredor ecológico, é um projeto que a gente está discutindo muito amplamente, né? A ideia de que a gente precisa conectar com floresta a Rebio e a APA, que é isso que a gente tem como meta para a biodiversidade regional, uma coisa estruturante, né? Para a gente manter os nossos repositórios de biodiversidade. Agora, falar disso é falar de gestão territorial, é falar de projetos de novos empreendimentos comunitários de base florestal. Na verdade, não é um projeto de pesquisa, é você vislumbrar um programa de pesquisa onde, de longo prazo, onde, na verdade, toda essa interface é necessária, senão não vai funcionar. Então, a gente está falando, a gente já identificou que o grande eixo que é o corredor natural a ser restaurado é o Rio do Gelo. Uhum. O Rio do Gelo que divide a paisagem entre cana e terra indígena, o Rio do Gelo que tem vários problemas, né? O Rio do Gelo que passa na frente do nosso campus, que também está dentro da área urbana, então essa conexão florestal de biodiversidade passa no meio da cidade, né? Então já chama a ideia de um parque urbano, né? Toda a questão de urbanização. Então tem área para todo mundo trabalhar. Eu acho que a gente está realmente chegando nesse momento que a gente precisa integrar essas forças. E quanto mais eu converso com os colegas, veja, o pessoal da química, vocês e tal, eu vejo que a gente tem as ferramentas para fazer um projeto de vanguarda, porque a gente tem um curso de ecologia no limite norte da Floresta Atlântica, numa área ambientalmente muito degradada. Eu já estou falando mais que devia aqui, né? É só isso. Então, eu queria só fazer o convite para conhecer melhor esse projeto. Professor Anderson, professor Joel, eu já conversei com ele sobre isso em outros momentos, mas eu acho que você tem razão. Eu vejo várias possibilidades aí. Eu vou te dar só um exemplo aqui para passar, se me permite interromper, né, para passar para o restante do pessoal. É o seguinte, em relação ao Rio do Gelo especificamente, assim, tem uma lista enorme de problemas, né, que afetam o Rio do Gelo. Um dos problemas que afetam é de caráter geomorfológico, é um item da geodiversidade, que são processos erosivos. É muito comum a presença de vossorocamentos, ravinamentos e vossorocamentos nas encostas do Vale do Rio do Gelo. Tá? Então, levando um aporte muito grande de sedimentos para dentro do canal fluvial. Né? Então, isso aí, assim, se a gente for partir para exemplos, né, esse seria um exemplo típico, né, dessa interface da geodiversidade, né, com, eventualmente, restauração. Tá? Então, o caso típico do Rio do Gelo, um dos problemas que está muito ligado à geodiversidade é o vossorocamento, né, processos erosivos, movimentos de massa e aí por diante, levando um aporte muito grande de sedimentos para dentro do canal, associado à questão do desmatamento, né. Você tem o desmatamento de tira-mata ciliar que não consegue segurar essa carga toda de sedimentos que vai chegando por conta desses processos erosivos, que também são acelerados por atividades humanas, tá? Então, assim, se a gente for ver, existem as interfaces, né? Precisa a gente conversar, ver o que cada um está trabalhando e tentar desenvolver alguma coisa em conjunto. Mas eu fico à disposição, se precisar de alguma coisa, eu fico à disposição. Obrigado, a gente vai sair conversando que tem bastante interface, sim. Ok, obrigado, professor Rafael. Leonardo, eu vou passar aqui, tem umas perguntas aqui no chat, o professor Anderson também está aqui na sala, né? Não tem nem visto aqui ele. Boa noite, Anderson. Eu vou fazer o seguinte, tem como Boa noite. A Deise já tinha feito uma pergunta com bastante antecedência, Anderson, aí eu vou pedir para os monitores ler a pergunta de Deise e depois você faz a sua, combinado? Tá perfeito. Pronto, tranquilo então. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Tudo bom? Então, Deise Costa pergunta: professor,
quais os problemas que a gente pode ter em meio a essa onda de negacionismo para a geoconservação. E isso pode ter um atraso enorme, ou o senhor acha que isso não tem tanto impacto? Então, eu até estou rindo aqui, porque a primeira coisa que me vem em mente é o terraplanismo, né? Me perdoe se tiver algum terraplanista na área, né? Mas assim, a primeira coisa que me vem quando penso em geodiversidade e esse negacionismo é o terraplanismo na sua forma mais pura, né? Está bastante ligado aí à geodiversidade, tá? Mas eu acho que o problema é o problema que aflige, ou afeta, na verdade, a todas as outras ciências, tá? Que é o não permitir, ou não querer, na verdade, né, o avanço da ciência, né, como um todo. E aí você termina afetando todos os campos, tá? É triste de se ver o que está acontecendo com o país, né, o que tem acontecido no país nos últimos tempos, tá? E afeta todo mundo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que, aí eu vou falar particularmente na área da gente, né? Bom, esse tempo de pandemia, a gente viu multiplicar enormemente o número de atividades, logicamente online, né, ligadas à temática da geodiversidade. Então, assim, se do ponto de vista institucional, pelo menos assim, do topo do governo federal, existe essa pressão para barrar a ciência, por outro lado, a gente tem a resistência, vou chamar assim, né, tem uma resistência de pesquisadores que estão lá na ponta e não estão parando, né, não estão tomando, se espelhando na visão ali do poder central para desenvolver suas atividades. Então, a gente vê que as coisas estão acontecendo, estão fluindo, né? Logicamente que fica, por exemplo, sem recurso. Então, você imagina trabalhar com geodiversidade online, sem poder fazer um campo. A pesquisa, não tem como fazer pesquisa, pode-se dizer, né? De geodiversidade sem ir para campo. Então, não tem recurso para ir para campo. Então, a torneira vai fechando, né? Não só por conta da pandemia, né? Mas por conta da logística, né? Da tendência do governo de realmente fechar a torneira para as universidades. Então, o problema desse que eu vejo, ele está seguindo um pouco nessa linha, do desmantelamento da capacidade da universidade pública, né? Praticamente é a universidade pública que faz pesquisa, né? No país. O desmantelamento e a perda de capacidade de desenvolver pesquisa com recursos do governo federal, né? Então, acho que isso é um grande problema, que está afetando todo mundo. Ironicamente, eu citei o exemplo dos geoparques, né, que existe a rede mundial desde de 2000, né, que essa rede mundial está sendo construída. E a gente tem um geoparque no país, se eu não me engano, entrou na rede em 2004, se eu não me engano, 2006, entrou para a rede. Acho que foi 2006. Então, até hoje, a gente só tem um geoparque ligado à rede mundial. Então, você vê, passou esse tempo todo sem nenhuma possibilidade de outras propostas entrarem nessa rede. Aí, onde é que vem a ironia? Justamente nesse governo que está com esse negacionismo todo, a gente conseguiu, no país, enviar mais 2 propostas de geoparques para serem avaliadas pela Unesco, porque essa rede mundial tem uma chancela da Unesco, tá? Então, você vê, ironicamente, justamente nesse governo atual, a gente conseguiu, que eu digo os pesquisadores no país, né, os responsáveis por cada proposta, conseguiram emplacar 2 propostas para serem avaliadas por esse comitê da Unesco para entrarem, eventualmente, nessa rede mundial, tá? Coisa que nas últimas décadas ninguém tinha conseguido fazer, conseguiu justamente nesse governo. E tem mais 2 propostas que estão com a documentação do Itamaraty para serem enviadas também ao escritório da Unesco, né, para serem avaliadas. Então, se tudo correr bem, é possível que daqui para 2022 a gente tenha 4 geoparques, mais 4, né, geoparques brasileiros ligados à rede mundial. Aí, ironicamente, numa época de negacionismo, né? Então, pelo menos, os geoparques, nesse caso, estão blindados, pelo menos, né, as propostas. Acho que a linha seria essa, né? E atraso está tendo, com certeza, né? Ninguém sabe ainda o tamanho desse impacto, desse atraso. Ok, Leonardo, obrigado. Pronto, o professor Anderson está presente. Então, professor Anderson, fica à vontade, você pode fazer a pergunta diretamente ao professor Leonardo.
Um abraço. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui assistindo vocês mais uma vez no Café Ecológico. Eu venho assistindo e prestigiando várias apresentações dos colegas aqui no Café Ecológico. Algumas vezes eu fico bem calado mesmo, fico aqui na minha, e observo que outros amigos também do departamento participam, mas às vezes permanecem calados também, estão ali, né, observando, prestigiando, dando aquela força aqui aos amigos, e não foi diferente hoje. Eu vim aqui prestigiar a apresentação do professor Leonardo, sob mediação do professor Joel, com participação de outros colegas aqui presentes também. Então, é um dia ou uma noite, né, melhor, regado a café, uma noite regada a café, né, então, é muito prazerosa, de discussão acadêmica, de discussão científica. Então, eu venho, né, me sinto contemplado com a fala dos colegas, das questões que foram levantadas aqui, né, pelo Manuel, pela Deise, agora há pouco, e pelo colega, pelo amigo Rafael. É muito bom quando a gente levanta questões na perspectiva da colaboração local, e eu percebo pelo contato, né, que tenho com o professor Leonardo, ele tem essa visão, né, de colaboração local, tanto que os trabalhos de geodiversidade têm essa colaboração, né, local, sempre local na perspectiva dos levantamentos que o professor realizou. Então, é uma alegria poder estar aqui participando com vocês por meio dessa questão. Então, a minha pergunta é uma pergunta mais de cunho teórica mesmo. Eu pergunto ao professor, já que foi tocado a questão da geologia, a oportunidade da geologia ser substituída, né, como uma disciplina, né, de geodiversidade no âmbito da ecologia. É mais nessa perspectiva mesmo, para a gente poder, né, introduzir uma discussão, amadurecer. Eu só queria abrir, né, para a discussão o que significa a geodiversidade, Léo, na perspectiva teórica. Eu diria até epistêmica. O que é que significa a geodiversidade numa perspectiva epistêmica? A geodiversidade, você falou outras vezes aqui, seria um conceito, né? Então, sendo um conceito, percebo que ela já passou por um amadurecimento inicial. Passou de uma ideia, passou por uma noção, chegou a um conceito. Sendo um conceito, ela não seria ainda uma categoria. Então, não sendo uma categoria, não é um campo do conhecimento. Estou tomando o que você, né, falou há pouco, mas você pode, por gentileza, e deve, é isso que eu quero que você faça, me corrija, aprimore meu pensamento. É uma categoria do ponto de vista que pode ser discutida, né, por diferentes campos do saber. Eu penso também na perspectiva da geologia. A geologia, e a partir, né, da geologia enquanto ciência e na perspectiva do método científico. Pensando, né, nessa ciência que elabora hipóteses, que são proposições científicas que devem ser testadas por diferentes meios, abraçando-se também com teorias, que são, né, conjunto de hipóteses que podem nos levar, né, a uma compreensão de modelos científicos para serem testados e aplicados. Nessa perspectiva, pensando o que significa a geodiversidade, e aí eu te peço, né, peço que você fale para a gente poder amadurecer essa questão, né, o que significa a geodiversidade numa perspectiva epistêmica frente à ciência ecológica. E o que significa, por exemplo, a geodiversidade, esse campo do conhecimento, super interessante, colaborativo, em vias de amadurecimento, como ela pode ser substitutiva da ciência geológica? Posso ir? Ou melhor, não só substitutiva, né, mas também colaborativa. Então, para a gente pensar juntos, para a gente poder pensar no amadurecimento desse campo do saber, que pode ser apropriado por diferentes profissionais. Bom, então, eu começaria dizendo assim, não é uma substituição, né? Assim, tipo, vamos tirar a geologia. Eu citei geologia, mas
Por infelicidade, eu esqueci de citar também, por exemplo, geomorfologia e climatologia, né? Que são as 3 disciplinas da área física que estão presentes mais fortemente no curso de ecologia, né? Especificamente no curso de ecologia. A ideia, Anderson, não seria substituir geologia, substituir geomorfologia, né? Mas o que eu vejo, muitas vezes, é que, é claro que isso também tem muito a ver com a forma de quem está ministrando a disciplina, né? Então, a forma como cada um de nós ministra uma disciplina também pode dizer muito sobre a capacidade que a gente vai ter de transmitir um conhecimento mais amplo, mais traduzido para os alunos, tá? Então, o que eu me refiro em substituições seria, no caso, assim, a gente acha que não adianta muito, talvez aí você me corrija se eu estiver errado, né? Se a gente levar para os nossos alunos de ecologia, por exemplo, só conceitos puramente geológicos, eles vão estar aprendendo como se a gente estivesse dando aula para geólogos ou para geógrafos, né? Eles talvez não absorvam o conteúdo com aplicabilidade para a área deles, né? Da mesma forma, a geomorfologia. Se eu for ensinar geomorfologia para eles, como eu estivesse ensinando para um geólogo ou para um geógrafo, talvez eles não consigam apreender, né, para eles, guardar para eles a interação com a área deles. Então, essa seria a linha, né? Então, não seria uma linha de substituição de ciências, né? E até mesmo porque a geodiversidade não é uma ciência, né? O conceito geodiversidade, a palavra, né, o termo tem uma conceituação por trás. O que significa a geodiversidade? O que se tem conceituado como geodiversidade? A gente tem, em 93, foi a primeira vez que surgiu esse termo, né? Então, a gente tem muito pouco tempo de discussão ainda, né? Diferente de conceitos e categorias, seja que for de outras ciências, como a geografia, a geologia, seja lá qual for, né? Que são muito mais antigas do que isso. Eu vejo a geodiversidade ela muito mais como uma abordagem, nesse momento, muito mais como uma abordagem de conteúdos do que como uma ciência em si, tá? Então, eu não acho que seria assim, vamos tirar as disciplinas da área física, digamos, do curso de ecologia, e vamos colocar a disciplina geodiversidade. Não. Tanto que até, acho que na hora não sei se eu falei na hora, eu citei um exemplo de uma disciplina chamada Sistema Terra, por exemplo. Seria algo amplo, onde seriam vistos os conteúdos de, digamos, geologia, geomorfologia e climatologia. Só que uma forma de transmitir para o aluno que fosse mais voltada para o caráter, né, para a característica daqueles alunos, né, daqueles graduandos, né, daquele curso. Então, essa seria a linha. Para se chegar a uma categoria, a uma epistemologia, seja lá o que for, eu acho que ainda falta muito. Não sei nem se chegará a isso, porque eu acho que também a pretensão desse campo nem é essa. É claro que vão aparecer diversos conceitos que vão ser debatidos, que alguns vão refutar, outros vão apoiar, né? Isso é comum de acontecer e acontece. Por exemplo, o geoturismo, por exemplo, né? É um dos conceitos que está dentro dessa sacola geodiversidade, né? Tem gente que diz que não precisaria existir geoturismo. Por quê? Porque o ecoturismo já deveria abarcar esses elementos, né? O ecoturismo em si, ele deveria trabalhar biosócio e geodiversidade. Mas, em geral, puxa mais a sardinha para sociodiversidade e biodiversidade, tá? Não existe muita interpretação do meio físico. Então, terminou que alguém criou um nicho, né, chamado geoturismo, tá? Não quer dizer que vai ser uma ciência que vai substituir o turismo. Talvez não chegue nem a ser um segmento do turismo algum dia, tá? Mas é um nicho turístico do campo do turismo. Então, assim, puxando para o lado mais teórico, né, como você está propondo, eu acho que a ideia da geodiversidade não é substituir ciências, tá? Talvez não seja nem virar uma ciência em si, tá? Mas é construir novas abordagens que sejam mais integrativas. Aí, do meu ponto de vista, eu vou colocar meu ponto de vista, é aí que eu acho que é
o forte da geodiversidade, o atrativo, né? Por que tanta gente está vindo para esse campo, para ler sobre esse assunto, né? É porque ele é muito mais integrativo do que estudar geologia pura, do que estudar geomorfologia pura. Os textos, em geral, de geodiversidade, eles fazem pontes entre diversos elementos, sejam da biodiversidade, sejam da sociodiversidade. Aí eu acho que o valor, né, desse campo está nessa integração, que aí eu acho que é um pouco do que o Rafael também está buscando, né, entender. Eu acho que o caminho é esse, né, dessa discussão de integração, não de construção de novas ciências, construção de pontes, né, como a gente chama, né, e não de novas ciências para se isolar, né. Eu acho que talvez a lógica seja por aí, por esse caminho. Então, não seria substituição, tá? Seria algo que abarcasse conteúdos, né, de uma forma mais eficiente para o graduando em ecologia, se fosse o caso. Obrigado, Léo. A questão, Não sei se respondi. né, é mais mesmo da perspectiva teórica. Eu não penso nem numa aplicação, né, a um primeiro instante. Então, até porque a disciplina existe uma disciplina de geodiversidade e eu acho que isso é rico, é importante. Acaba sendo diverso para o nosso curso, mas eu eu acho que isso aqui não é bem o fórum da discussão com relação ao curso de ecologia, né, a aplicação no sentido de uma disciplina específica. Mas falo do ponto de vista teórico mesmo da geodiversidade. Eu acho que você é um especialista na temática e eu faço a questão com muita abertura. Porque quando a gente... Oi. Só vou fechando essa fala, pensando na perspectiva de que, por exemplo, a geomorfologia, quando a gente se depara, né, com estudos iniciais de geomorfologia, pensa que a geomorfologia vai trabalhar na perspectiva da climatologia, da geologia e da geografia. Então, quando eu faço, né, essa pergunta da perspectiva teórica, né, eu imagino que e aí você, por favor, enriqueça essa reflexão, porque imagino que essa ciência da geomorfologia que traz consigo, né, colaborações de diferentes campos do saber, porque não há como ministrar geomorfologia se não for, né, dado uma ênfase à geografia, à climatologia e à geologia. Então, são campos que vão fazer, né, pensar esse campo do saber que é a geomorfologia. Então, a minha pergunta foi bem nessa linha, imaginando como a geodiversidade ela se articula com outros campos do saber, de maneira que a geodiversidade pode se compor para além de um conceito. Para além de um conceito. E já que ela sendo além de um conceito, ela possa dialogar com outros campos do saber, ou compor um campo do saber em específico, compor uma própria episteme. Desse modo, né, se a geodiversidade consegue realizar essa delimitação enquanto campo do saber, por que não ela ser substitutiva de outros campos para atuar em áreas que são hoje áreas, né, ou temas do nosso protagonismo, né, do protagonismo do pensamento científico. É bem nessa linha a perspectiva. Mas como você bem disse, né, o vocábulo, né, ele passa pela compreensão da ideia, da noção, do conceito, da categoria. Então, chegamos até para poder chegarmos, né, à realização de hipóteses, de teorias, de modelos científicos e abraçarmos, né, essas reflexões enquanto ciência. Mas eu te passo a palavra. Não, eu só ia complementar assim, na verdade, quem estuda geodiversidade, eu acho que ainda é muito incipiente para pensar a geodiversidade, como eu já falei, assim, enquanto ciência, né? Então, é difícil eu acho, né? Talvez seja difícil que a geodiversidade chegue a ser ciência. Por quê? Porque os instrumentos que são utilizados, né, técnicas, tudo, são oriundos de outras ciências. Então, como eu estou falando, é
é um conceito que ele integra várias outras, né? Então, por exemplo, se a gente fala de geoparques, a gente pode ir muito para a geografia, por exemplo, com conceitos muito lá da nossa área, tipo território, região, área, lugar, estão muito presentes no conceito de geoparque. Né? Então, se a gente pegar o conceito do que é um geoparque, por exemplo, né, do que se espera, do que se almeja de um geoparque, eu tenho que entender muito bem categorias da geografia, por exemplo, como território, região, lugar, né, para poder chegar, digamos, a propor a criação de um geoparque. Os conteúdos da geologia são importantes porque vão me fornecer a diversidade de elementos, seja estruturais, né, da paisagem. Então, você vê que a geodiversidade, ela é como uma fonte, né, não é a fonte, né, mas é digamos, uma depressão para onde emerge, né, todas as águas. Né, elas estão fluindo para um ponto comum, as águas de várias outras ciências, e chegando naquele espaço comum de interação. Eu acho que a gente poderia fazer essa analogia, né, de uma bacia hidrográfica, onde a rede hidrográfica fosse endorreica, né, onde todos os rios drenam para o centro, né, e esse centro fosse ali a geodiversidade, tá? E todas as ciências poderiam chegar naquela fonte e beber daquela água. Eu acho que o caminho seria esse. Eu não vejo a geodiversidade hoje numa perspectiva de criação de uma nova ciência da geodiversidade. Então, assim, puxando para esse lado mais teórico, eu não vejo muito nessa linha, tá? Mas sim na possibilidade de aplicação dos conteúdos das mais diversas ciências, das geociências, né, para finalidades diversas, tá? Principalmente para difundir e popularizar o saber geocientífico. Eu acho que aí é que está o grande plus, assim, da geodiversidade, né, dessa área. Aí não vou dizer ciência, né, em nenhum momento eu vou falar ciência da geodiversidade, mas desse grande campo de estudo. Eu acho que o valor maior talvez esteja aí, né, realmente, como já falei várias vezes, né, de criar a interface, de traduzir o saber das geociências para as outras ciências, né? Acho que o caminho, por enquanto, é esse. Não é o caminho não vejo textos, trabalhos, pesquisadores seguindo por linhas muito epistemológicas, assim, de criação de nova ciência e tudo mais, não. É muito mais no campo da aplicação mesmo. Ótimo. Muito obrigado pela oportunidade da interlocução. Muito bom discutir sobre temas de nosso interesse. Uma boa noite, Léo. Obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Ok, Anderson, obrigado também pela sua participação. Eu vou abrir só para mais uma pergunta. A gente está chegando aqui, né, às 22 horas e 11 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Acho que não, né? Bom, acho que não. Ninguém se pronunciou. Então, novamente agradecer, né, ao professor Leonardo pela excelente palestra, né? Isso aí demonstra, né, que a gente está... O desafio, né, até para a gente, né, eu falar que Anderson é geógrafo, Léo é geógrafo, também sou geógrafo, esse também é um desafio para a gente profissionalmente, né? Você ministrar aulas em outro curso, né? Esse exercício de você entender que a gente não está formando, vou falar pela geografia, formando um geógrafo, mas formando um ecólogo, né? Então, a perspectiva de fazer um pedagógico, um exercício pedagógico, de fato, interdisciplinar e compreendendo que a formação do nosso aluno é para ecologia, então, isso é realmente desafiador para todos nós, né? E o curso de ecologia também tem essa gama de professores de diversas áreas, isso acaba sendo desafiador, e isso também nos remete digamos assim, a importância de pensarmos, né, futuramente, né, e aí o professor Anderson e a professora Carla estão presentes aqui, né, a gente trazer aquela discussão de sempre, né, das reuniões pedagógicas, né, até para a gente se conhecer um pouco mais e rever algumas questões, e enfim. Mas é desafiador, até porque a própria ecologia, embora ela tenha uma raiz disciplinar, né, como o próprio Rafael bem coloca, mas ela também tem esse viés, né, interdisciplinar, né, de congregar diversas áreas, né, então é isso. E essas discussões têm sido riquíssimas, né, nessa perspectiva, né, a gente tem tido aqui professores que
vem trazendo um pouco da sua experiência, suas pesquisas, e os debates têm sido riquíssimos, né, nas noites de quarta-feira, né? Inclusive, os próximos 3 cafés ecológicos, né, que estão programados, né, próxima semana, o professor Rafael vai estar conduzindo o café ecológico com um convidado aí, o professor Rafael está presente aí, você pode até falar, adiantar, Rafael. Sim, eu estou na semana que vem recebendo 2 convidados, que é o Márcio Errara Prado, ele é ecólogo formado na Unesp de Rio Claro, ele também tem mestrado e doutorado em ecologia pela Unicamp e trabalha na área de monitoramento da biodiversidade. Ele é um dos profissionais mais atuantes nessa área no Brasil. Ele vai falar sobre o programa de monitoramento da biodiversidade do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que é o órgão federal que faz a gestão das unidades de conservação. E eles têm todo um protocolo, implantação de monitoramento da biodiversidade nas unidades de conservação. O Márcio vai apresentar isso. E o debatedor é o Marcos Fialho, aqui do CEMAV e do ICMBio, que ele é um dos responsáveis institucionais pelo programa. Então, trazendo essa experiência que está sendo implantada principalmente na Amazônia, para a gente conhecer, né, que fala diretamente para o nosso curso. Excelente. E quem vai estar presidindo o Café Ecológico na quarta é o professor Rafael. Eu vou aproveitar, vou até me justificar, eu vou estar ausente na quarta-feira, porque eu vou estar participando de um congresso, né, que eu já tinha feito a minha inscrição com antecedência, e o congresso vai ser terça, quarta e quinta, né, mas aí coincidiu de ser justamente no período que o professor Rafael vai estar trazendo os convidados, então aproveitar que ele me substitui, né, já vai me substituir mesmo e fica mais à vontade, né, com os colegas, né. E a gente também vai ter mais 2 convidados também de fora, professores de fora, um da UFCG, o professor Luan, que vai trazer um tema bem interessante, ecologia política. Até eu convido o professor Anderson, certo, Anderson? Para estar presente conosco, né, que é uma temática que eu sei que ele gosta bastante de discutir, a professora Carla também. O professor Luan vai ser dia 5, né, então eu conto com a colaboração de vocês para os debates. E fechando o Café Ecológico, pelo menos nesse primeiro semestre, né, remoto, o professor Francisco Rezende, da Universidade Rural de Pernambuco, tá bom? Trazendo o tema sobre justiça ambiental, que eu acho que é bem interessante para a gente também discutir. É uma nova perspectiva aí da ideia de solucionar, de mediar conflitos socioambientais, né? A perspectiva da justiça ambiental seria uma delas, tá bom? Bom, então agora a gente vai abrir para o sorteio. O professor Leonardo comentou que tinha um joguinho